Em relação aos níveis organizacionais, podemos dizer que a empresa ela se separa em 3 níveis organizacionais, que seria o nível institucional, o nível intermediário e o nível operacional. O nível institucional é o mais elevado de todos, ou seja, é o topo da pirâmide. Ele é representado por presidente e diretores de alta administração. São as pessoas que vão tomar as principais decisões organizacionais e são elas que têm o contato direto com o ambiente externo da organização. Esse nível institucional, eles recebem o impacto das mudanças e pressões ambientais, já que eles têm contato direto com o ambiente externo. E são eles os responsáveis pela definição do futuro do negócio como um todo. Então, por exemplo, eu abro ou não abro uma filial? Eu faço uma parceria com um determinado setor ou eu não faço? Então, são esse tipo de decisões que são tomadas no nível institucional. E essas pessoas, elas devem ter uma visão estratégica para definir missão e objetivos fundamentais do negócio. O nível intermediário é aquele que vai articular o nível institucional com o nível operacional. Nesse nível encontram-se os gerentes e este nível recebe também o nome de nível gerencial ou tático. É ele que recebe as decisões globais tomadas pelo nível institucional e as transformam em programas de ação para o nível operacional. Ou seja, a partir dos objetivos institucionais, eles identificam o que é necessário fazer, quais as ações eles precisam realizar na organização para que se atinjam os objetivos do nível institucional. E são eles que passam essas ações, o que deve se fazer para o nível operacional, que é o nível mais baixo na pirâmide. É o nível intermediário que interpreta a missão e os objetivos fundamentais do negócio que foram estabelecidos no nível anterior. E, por meio dessa interpretação, eles traduzem os meios de ação cotidiana para que o operacional possa transformá-los em execução. Esse tipo de administrador, ele deve possuir uma visão tática. O nível operacional, então, é o mais baixo de todos e ele vai administrar a execução e realização das tarefas e atividades cotidianas. Eles são conhecidos como supervisores de primeira linha, os administradores desse nível operacional. E o administrador, para pertencer a esse nível, ele deve ter uma visão operacional, ou seja, um conhecimento muito bom sobre as atividades que estão sendo ou que devem ser realizadas, Um conhecimento da operação em si. E é esse nível que vai manter o contato direto com a execução ou a operação que está sendo realizada. Então, aqui nós podemos ver os 3 níveis em formato de um gráfico. Então, institucional, presidentes e diretores, intermediário, os gerentes, operacional, os supervisores de primeira linha, e aqui a execução já seriam os funcionários e operários, então já não é considerado um nível administrativo, ou seja, um pessoal que trabalha aí já não é pessoal do administrativo. Então aqui, nós temos a administração com esses 3 níveis e a operação em si com a execução realizada pelos funcionários e operários da organização. Aqui podemos resumidamente ver algumas características desses 3 níveis. Então, o institucional, como já foi citado, a atuação, a visão administrativa, ela deve ser estratégica, quanto que no nível intermediário, tática, e no operacional. A abrangência do nível institucional, ela é global, ela envolve toda a organização. Já o intermediário, ela é parcial, ela envolve uma
unidade da organização, um departamento, um subsistema. E o operacional, ele já é bem específico, né? É de determinada operação ou tarefa em si. Em relação à amplitude de tempo, o nível institucional ele faz um planejamento de longo prazo, enquanto que o intermediário já planeja a médio prazo e o operacional a curto prazo. Assim, o que seria a administração? Nós podemos dizer que a administração ela vai identificar os objetivos, transformar esses objetivos em ação organizacional e desempenhar o papel de planejamento, organização, direção e controle em cima das ações que serão realizadas. E o papel do gestor, nesse caso, é o de conduzir um grupo de pessoas para realizar tarefas que contribuam com o cumprimento dos objetivos organizacionais. E lembrando, né, que nós temos gestor de 3 níveis, os 3 níveis citados anteriormente. Tá? Então, em cada um dos níveis, ele vai conduzir um grupo de pessoas que vão realizar tarefas para se atingir os objetivos do nível. Na era atual, não é possível utilizar princípios gerais e universais de maneira eficiente, ou seja, não é possível eu dizer que toda a organização tem que ser administrada da mesma maneira. Não, isso não acontece, porque cada organização ela é única, ela tem características próprias. Então, ela vai utilizar um método administrativo que for mais condizente com os objetivos e características dessa organização. Não existe, então, um modelo ideal de gerir. O modelo ele deve visar a eficiência e eficácia, o alto grau de satisfação entre as pessoas que fazem o trabalho e o cliente que recebe esse trabalho feito. Eficiência e eficácia. Eficiência seria usar os recursos e produzir bens e serviços da maneira correta. A eficácia seria utilizar os recursos e produzir bens e serviços de maneira que satisfaça os seus usuários. Então, eu atingi o meu objetivo, eu estou sendo eficaz. Se para atingir esse objetivo eu utilizei da melhor maneira os recursos disponíveis que eu tinha, pensando em recursos materiais, humanos e financeiros, eu fui eficiente. Aqui temos mais características, né, da eficiência e da eficácia. Enquanto a eficiência visa fazer corretamente, a eficácia visa fazer as coisas que são necessárias. A eficiência preocupa-se com os meios, já a eficácia preocupa-se com os fins. A eficiência enfatiza métodos e procedimentos para que seja feito tudo da melhor maneira possível. Já a eficácia, ela enfatiza objetivos e resultados. A eficiência cumpre regulamentos internos, enquanto a eficácia atinge alvos e objetivos. A eficiência, ela treina e aprende com esse treinamento e com as situações vivenciadas. Já a eficácia, ela sabe fazer aquilo e ela conhece daquilo. Seria como jogar futebol com arte na eficiência e ganhar a partida de futebol com a eficácia. Saber trabalhar com a eficiência e ganhar a guerra com a eficácia, independente da maneira que eu agir. Ser pontual no trabalho é ser eficiente. Agregar valor e riqueza à organização é ser eficaz. Os gestores, eles devem planejar, organizar, dirigir e controlar o trabalho de outras pessoas. E a atuação entre eles vai diferir em relação ao tempo e em relação à forma como eles executam essas 4 atividades aqui apresentadas. O gestor deve ser capaz de trabalhar participativamente na heterogeneidade organizacional,
executar as tarefas que lhe cabem, sempre considerando a interdependência funcional, como eu citei, ou seja, sempre se baseando no enfoque sistêmico. Ele deve ser capaz de trabalhar em equipe em busca de interdisciplinaridade, sem perder a identidade para isso. Deve reforçar as habilidades de comunicação, negociação e manutenção de relações interpessoais multiculturais. Além disso, ele deve ter grande flexibilidade de comportamento para resistir a períodos de incerteza sob a forma de realização do trabalho dos subordinados, resistir à tentação de interferir prematuramente depois de ter delegado a autoridade. Então, eu deleguei a autoridade para alguém. Então, se eu fiz isso, eu tenho que deixar a pessoa agir, né? Então, eu tenho que resistir à interferência, à tentação de interferir prematuramente. Não que ele não deve interferir, ele deve, mas ele deve deixar a pessoa interferir no momento adequado. Ele deve aceitar resultados inferiores aos que ele próprio teria alcançado e deve ouvir toda a proposta apresentada pelo subordinado com paciência. Por hoje é só e até a próxima aula.